Presente em todos os setores que você passar durante seu estágio de enfermagem, os medicamentos são essenciais para o tratamento do seu paciente. Por isso, no encontro de hoje, nessa segunda jornada da enfermagem, eu vou te guiar em um mundo da farmacologia. Seja bem-vindo! Antes disso, já curte esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo. Primeiramente, você precisa saber o que é farmacologia. Farmacologia nada mais é do que o estudo dos fármacos. Na farmacologia, nós temos duas subdivisões, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Na farmacocinética, você vai analisar o que o organismo faz com o medicamento. Ou seja, na farmacocinética vai ter etapas, vai ter etapa de absorção, etapa de distribuição desse medicamento, etapa de metabolização, que ocorre especificamente no fígado, mas pode ocorrer em outros locais, e a etapa de excreção. Depois que o medicamento passa por essa fase da farmacocinética, ele vai para a farmacodinâmica. A dinâmica nada vai mais que analisar justamente essa dinâmica agora entre o medicamento e o organismo. Todo medicamento que você ingere, ele tem um efeito farmacológico e ele pode ser tanto um efeito de eficácia quanto pode ocasionar também um efeito adverso no seu paciente. Então, você precisa saber essa base. Farmacocinética, cinética vem da palavra movimento. Então, vai analisar o movimento que o meu organismo vai fazer com o fármaco que eu estou ingerindo. E a farmacodinâmica vai analisar a dinâmica agora do medicamento no organismo para analisar como vai ser esse efeito farmacológico no paciente. Além disso, sobre as vias de administração de medicamento, você precisa também entender a diferença do que é uma via enteral, que é aquela que passa pelo sistema gastrointestinal. Entero vem de intestino, então a via enteral ela passa pelo sistema gastrointestinal, vai ser, por exemplo, a via oral, sublingual. Já a via parenteral, ela passa para fora, então ela não passa no sistema gastrointestinal. Então aí eu vou ter as vias injetáveis, intramuscular, endovenosa, intradérmica, subcutânea. E eu também tenho as vias tópicas, ou também chamadas vias especiais, que são aqueles medicamentos que vão agir bem no local de ação. Por exemplo, a via nasal, a via ocular, a via auricular e dentre outros. A via oral pode ser através de comprimidos, cápsulas, líquidos, e é uma via considerada mais segura e menos dispendiosa. No entanto, ela apresenta certa limitação, já que ela vai passar por todo esse trajeto do sistema gastrointestinal, já que ela é uma via enteral, assim como a via sublingual. Porém, na via sublingual, que o medicamento vai ficar aqui debaixo da língua, ela tem uma ação de absorção muito mais rápida, porque aqui debaixo das nossas línguas, nós temos vasos sanguíneos que fazem com que esse medicamento ele absorva bem mais rápido. Então, tanto a via oral quanto a via sublingual são vias enterais. Já nas vias parenterais, a via intradérmica, como o próprio nome diz, dérmica, ela vai ficar ali na parte da derme, pega um pouco da derme, e ela vai ser utilizada mais para testes alérgicos e para vacina BCG. Ela tem um ângulo de 10 a 15 graus e bisel para cima, que é justamente para formar aquela pápula bem característica da via intradérmica. Outra via parenteral é a via subcutânea, que vai ser injetado no tecido subcutâneo. Dentro das camadas da pele, a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Na hipoderme se encontra o tecido subcutâneo e é aí que vai ser administrada via subcutânea, principalmente para a administração de insulina durante o seu estágio aí de enfermagem. Essa via, ela tem um ângulo de 45 graus, podendo até mesmo ser 90 graus em alguns pacientes, dependendo do porte físico do paciente, tá bom? Bisel também para cima, para ter uma melhor absorção, já que vai ser localizada no tecido subcutâneo e na hipoderme, onde a gente tem a presença de gordura, então melhor absorve, por isso que o bisel ele tem que ser para cima. Outra via parenteral muito utilizada durante seu estágio é a via intramuscular. Muscular, porque ela vai ser a nível de músculo, então depois da hipoderme a gente vai ter aí o músculo. Nessa via, justamente para passar por todas essas camadas da pele e atingir o músculo, eu preciso ter um ângulo de 90 graus, um ângulo bem reto. E essa é a única via em que o bisel vai ser lateralizado. Em todas as outras vias, o bisel é para cima. O bisel é aquela pontinha da agulha que fica bem no final da agulha, que é isso que vai aí puncionar o seu paciente.
Então, na via intramuscular, o bisel é lateralizado, que é justamente para não cortar as fibras musculares, devido à anatomia aí do músculo. A outra via parenteral, muito utilizada no seu estágio, vai ser a via endovenosa. Venosa porque vai ser na veia. Bisel para cima, para justamente ir no sentido da sua veia, ângulo de 25 graus. Agora pega um papel, pega uma caneta e te concentra e anota essas dicas que eu vou te dar aqui, porque são valiosas para os cuidados na administração de medicamentos. Primeiro, nunca, em hipótese alguma, administrar medicamento que foi preparado por outra pessoa. Não faça isso. Eu vou te falar logo a real, vai ter muitos profissionais lá dentro, principalmente quando você estiver iniciando o seu estágio, que vão querer fazer isso pra você, porque você ainda tá no processo mais lento, tá fazendo mais devagar, porque tá começando agora, tá pegando a prática agora, e eles vão querer preparar o medicamento mais rápido pra te entregar só pra você administrar, mas não faça isso. Por quê? Porque a pessoa que preparou, na pressa ali, ela pode ter pegado o medicamento errado, ela pode ter preparado, às vezes, de propósito para te prejudicar. Isso acontece, infelizmente. Então, nunca faça isso. O medicamento que você preparou é o medicamento que você vai administrar. Anota mais uma vez. Nunca administrar medicamentos que foram preparados por outra pessoa. Segunda coisa, checar o nome e o leito do paciente. Então, quando o paciente estiver internado, que você vai levar o medicamento para administrar, preste atenção no nome completo desse paciente. Lembra lá daqueles 1000 certos na enfermagem? Então, você vai lembrar nome certo, paciente certo, e confira o leito, porque paciente na internação, às vezes eles ficam trocando de leito e não avisam a equipe de enfermagem. Aí você vai e pode ter um outro paciente no leito daquele seu paciente que era para administrar medicamento. Então, preste atenção nisso também. Checar somente após a administração ou ingestão de medicamento. O que é o cheque, Mariana? O checar é você dar aquele ok no prontuário do paciente que você realizou aquele medicamento. Então, você vai checar dando um ok, colocando o seu nome, seu carimbo profissional e o horário que você administrou esse medicamento. Então, você vai checar somente após a administração do medicamento e somente também após a ingestão do medicamento. Então, vai ter medicamentos que são via orais, que você também precisa checar. Então, você só vai checar quando você vê o paciente tomando, porque se você der o medicamento para o paciente tomar depois, vamos supor que ele precisa de um medicamento aí 12 horas, e 12 horas você não estava presente. E aí você dá pro seu José tomar o medicamento. Ele pode jogar fora o medicamento e você vai checar como se ele tivesse tomado. Então também não faça isso. Outra coisa, se o paciente se recusar a tomar o medicamento, você também justifica, anota isso no prontuário do paciente, tá? Então coloca, esta hora, paciente recusou o medicamento e dá uma justificativa ali plausível para que você esteja respaldado caso aconteça alguma coisa. Nunca ultrapassar a dose prescrita. Então, se está prescrito uma dose, você vai fazer o medicamento naquela dose que está prescrita. Inclusive, prescrição certa é um daqueles também 13 certos da enfermagem. Então, vamos voltar lá para os 13 certos. Paciente certo, nome certo, a via certa, validade. Então, olhem a validade do medicamento. Sempre na própria ampola do medicamento vai ter a validade. Olha só, uma ampola aqui de medicamento vai ter a validade, bem aqui atrás, e vai ter a via de administração. Então, se esse medicamento ele pode ser só IM, se ele pode ser IM ou pode ser EV. Então, sempre olha a ampola, olha o nome do medicamento, olha todas essas informações que estão aqui nesse medicamento antes de administrar no seu paciente. É importante também você fazer uma orientação certa para o seu paciente. Por exemplo, existem alguns medicamentos, como a dipirona, que ela acaba causando uma hipotensão no paciente. Então, o paciente baixa a pressão dele, ele fica ali com uma sensação de desmaio. Então, você pode orientar isso antes de administrar o medicamento no seu paciente. Porque vamos supor que esse paciente está sem acompanhante, esse paciente vai sair dali, vai dirigir uma moto, um carro e ele esteja sozinho e ele passe mal. Então, para evitar esse tipo de situação, você precisa prestar uma orientação antes de administrar o medicamento no seu paciente. O Buscopan composto também ele causa uma aceleração do coração do paciente. Então, às vezes, o paciente não está entendendo nada e até mesmo você nem explicou. Então, um dos seus papéis, da sua função como profissional diferenciado,
é prestar essa orientação para o seu paciente e cumprir aí todos os 13 certos da enfermagem. Agora prepara o print que eu vou colocar aqui as imagens, uma lista de alguns dos principais medicamentos que são utilizados na prática e também sobre as vias de administração de medicamento. Prepara o print e atenção! Dentre essas vias, existem cuidados redobrados que você precisa ter com o seu paciente. Por exemplo, na via endovenosa, você precisa saber fazer uma fixação adequada, utilizar a torneirinha, salinizar o acesso do seu paciente quando ele está internado antes de qualquer medicamento e também manusear o soro, já que pela via endovenosa a gente vai também fazer a soroterapia no paciente. Assim como na via intramuscular, tem que ter o cuidado, por exemplo, com a anatomia do paciente para não atingir o nervo ciático quando eu for aplicar no dorso glúteo do meu paciente, porque se atingir o nervo ciático, se tiver uma administração errada, esse paciente ele pode sentir formigamento na perna e pode até mesmo paralisar os seus membros inferiores. E para aprender sobre isso de uma forma muito mais aprofundada, eu te indico a minha mentoria de preparação para o estágio, que já estamos com vagas abertas para esse mês de agosto. E dia 18 de agosto teremos o curso presencial de injetáveis, que eu te aguardo lá para você ter ainda mais conhecimento sobre esse assunto e se tornar um profissional diferenciado desde a sua prática no seu estágio.